Graças dou, sim, pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelas luz celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças tem de dar. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. É uma grande alegria podermos dar início à nossa escola bíblica dominical, né? E tem um texto que eu quero ler com os irmãos. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, né? Que o Senhor possa nos ajudar, né? A orar, a pedir, e que a nossa vontade seja a vontade dEle, né? Que nós possamos entender. E é muito bom saber que o Senhor nos ouve, né? Então, nós vamos dar seguimento à nossa escola bíblica. Nós temos aqui alguns aniversariantes, na verdade, uma aniversariante, né, essa semana, que é a Manu Pinheiro. Manu, um beijo para você, que Deus continue abençoando a sua vida, dos seus pais, né, no dia 14, né, ela fez aniversário, então que Deus continue abençoando a sua vida, viu, Manu? Um beijo para você. Nós temos também aniversário de casamento, né, no dia 13/4 foi o Davis e a Iris, né? Um beijo para vocês, Deus continue abençoando a vida de vocês. E hoje, né, é aniversário de casamento do seu Nelson e da dona Antonieta. Uma grande festa, né? Todos convidados. Um grande beijo para vocês, viu, seu Nelson? Dona Antonieta, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E nós vamos passar agora para as nossas aulas, para a aula, né, especificamente, com os professores, tá? E eu quero fazer uma oração de agradecimento pela vida deles e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, né, para essa aula, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, nos abençoado, e nós queremos, Senhor, sempre andar segundo a Tua vontade, Senhor, fazer a Tua vontade, cumprir aquilo que o Senhor quer que façamos, que possamos, Senhor, ter um coração limpo, puro, a nossa mente pura, que possamos andar segundo a Tua vontade em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Nos ensina a orar, nos ensina a pedir, que seja feita sempre a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dos professores, na verdade continue abençoando a vida deles,
Abençoe a vida de todos nós, alunos, que possamos entender o que o Senhor tem para nós neste dia e que possamos realmente, Senhor, colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este dia maravilhoso que nós dedicamos ao Senhor. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, né? E que tenhamos uma boa aula. Olá, igreja, graça e paz. Nós vamos iniciar agora a nossa escola dominical. Quis Deus que esse final de semana eu estivesse com os irmãos por 2 momentos falando a palavra de Deus, né? E isso para mim é uma satisfação. Estivemos ontem no culto e hoje pela manhã na escola dominical. Eu agradeço a Deus pelo privilégio e a oportunidade, né, de trazer para os irmãos a palavra, falar um pouquinho de Deus, né, e compartilhar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, Deus tem colocado na nossa vida. Dessa vez, na aula da escola dominical, nós vamos falar sobre a revista, né, a revista que nós estamos utilizando para a aula. É essa revista aqui, que fala sobre a vida de Calvino. E hoje a nossa lição ela vai acontecer na lição de número 6. O título da nossa lição é o Discipulado Cristão. E o texto central ele está em Marcos 34, 38. Tá? Vamos fazer uma oração neste momento, irmãos, para o nosso Deus, né, pedindo que Ele nos ilumine nesse momento, né, nos dê esclarecimento. Feche seus olhos aí nas suas casas. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esse dia, Pai, por esse novo dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelo culto, Pai, obrigado por essa escola dominical. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de forma livre, de abrir a Sua palavra, nos voltarmos, ó Pai, diante de Ti e aprender um pouco mais de Ti, ó Deus. Neste momento, nós pedimos que o Senhor esteja visitando cada lar, esteja cuidando de cada casa, ó Pai, nos dando esclarecimento, Pai, discernimento diante de Tua palavra, ó Deus. Usa a minha vida, ó Pai, para que eu esteja falando de Ti, conforme a sua vontade, ó Pai. E fale, ó Pai, aos corações da sua igreja, de todos aqueles que estão assistindo a essa escola dominical. É o que nós te pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, como eu já falei, a nossa lição é a lição de número 6, ela fala sobre o discipulado cristão. E quando eu estava lendo, né, sobre o discipulado nessa revista, eu confesso que eu fui levado alguns anos atrás, na década de 90, né, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, na época a igreja presbiteriana, primeira ali em Presidente Altino. Foi quando Deus tocou no meu coração, transformou minha vida, e nessa época a gente tinha um trabalho, né, dentro dos jovens, né, do grupo de jovens na época, que era um trabalho de discipulado. Logo depois da minha conversão, então a gente tinha, né, um trabalho de duplas, né, e um colega, né, um irmão da igreja de mais tempo, ele nos discipulava, ou seja, né, a gente se reunia, na época era presencialmente, né, para poder se voltar à palavra de Deus, aprender elementos básicos da palavra de Deus e crescer junto, né, no discernimento e no entendimento da palavra. Confesso que foi muito bom, até hoje eu lembro do irmão que esteve ao meu lado, né, nesse trabalho de discipulado. Depois de algum tempo eu fui também uma pessoa que esteve também recebendo, ensinando e discipulando também novos membros da igreja. Mas eu confesso para os irmãos que até hoje eu sou um discípulo, né? Sou uma pessoa discipulada.
Porque a cada dia Deus, por meio da sua palavra, ele tem me ensinado, ele tem me orientado, ele tem corrigido, né? E como cristãos, nós estamos sempre aprendendo, né? Deus sempre está nos ensinando algo novo por meio da sua palavra. Então a gente tem sempre algo a aprender com Jesus Cristo, sempre algo a aprender com a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Mas a lição de hoje, ela vai falar justamente sobre isso, né? Sobre a nossa vida como discipulado, né? A nossa vida como um discípulo de Cristo. E a proposta da lição de hoje é trazer a abordagem sobre o texto de Marcos. E o exemplo da vida de Calvino, como a gente tem visto aí nas outras lições dessa revista, sobre esse tema discipulado, ok? Eu vou pedir para os irmãos pegarem as suas Bíblias, nós vamos abrir aí as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E vamos fazer a leitura nesse momento dos versículos 34 até o versículo 38. Tá ok, irmãos? Eu vou projetar aqui, né, para que os irmãos possam acompanhar também. Diz assim a palavra de Deus: Então, convocando a multidão e juntamente a seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Eu trouxe da revista o conteúdo e a estrutura para a lição de hoje. Eu incluí alguns textos, alguns outros conteúdos que eu estudei sobre o tema, tá? Mas a revista, irmãos, ela começa falando sobre a vida de Calvino, né? Porque justamente esse é o tema da revista. Antes disso, o que eu fiz, né? Eu separei aqui a definição de discípulo, né? Então, o discípulo, quem é o discípulo, né? É aquele que estuda, é o aluno, é o aprendiz, né? É o aluno nos ensinamentos. É aquele seguidor disposto a dar o prosseguimento a um trabalho do seu mestre. É um seguidor devotado, né? Das ideias, dos conselhos e do exemplo do outro. Seguidor convicto, né? De uma ideia, uma virtude ou de um ideal. Então somos todos discípulos de Cristo, não é verdade? Todos nós aprendemos por meio de sua palavra e propagamos a sua palavra. Essa é uma missão que Cristo atribuiu a nós, que fomos transformados, que fomos eleitos, que fomos escolhidos por meio de sua palavra e transformados por meio do seu Espírito Santo. Então, nós somos discípulos e temos um papel importante dentro da igreja, que é de levar e propagar a palavra de Deus como discípulos. Não é verdade, irmãos? Bom, mas a revista, né, como eu já disse para os irmãos, ela começa falando sobre a vida de Calvino, né, e a história de Calvino. E um ponto importante que o autor traz é que Calvino ele não tem um texto específico que fala sobre o discipulado em si. Porque, na verdade, o discipulado ele está inserido nos diversos textos escritos por Calvino. Tá? E esses textos, né, eles direcionam para que a espiritualidade sem o discipulado, na verdade,
ela se torna uma religiosidade e não cristianismo. Ao nos fazer discípulos, então, irmãos, Jesus quer nos mostrar que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas sim de vida. Nós precisamos viver o Evangelho, viver o discipulado que Cristo nos apresenta. E é justamente isso que a gente observa por meio dos escritos de Calvino. É importante destacar, né, um texto que eu separei aqui, desse cara aqui do Calbá, e ele fala que Calvino é um exemplo e um modelo na medida em que mostrou à igreja de seu tempo, de maneira inesquecível, o caminho da obediência. Então, ser discípulo também é ser obediente. E a obediência na vida social e também na vida política, porque Calvino tinha uma preocupação na vida social e também na vida política. Mas ele destaca, né, que um verdadeiro discípulo de Calvino só pode fazer o seguinte: obedecer não a Calvino, mas àquele que foi o mestre de Calvino. Tá? Então, nós estamos falando de Calvino, nós estamos falando da sua história, nós estamos falando daquilo que ele escreveu, daquilo que ele trouxe à nossa igreja, mas a nossa referência vai ser sempre Cristo. Tá ok, irmãos? E esse aspecto aí apresentado por Calbá é muito importante também para a lição de hoje e para as nossas vidas, né? Que nossa referência é Cristo. Bom, esse Bonhoeffer, ele diz que a resposta ao discipulado é uma confissão, não é uma confissão oral de fé, mas sim um ato de obediência. Como nós acabamos de falar, né, irmãos? Sermos discípulos, ou a resposta ao discipulado, é a obediência a Cristo e a sua palavra. Então, ser discípulo de Cristo, ser discípulo de Jesus, pressupõe de nós a absoluta obediência a Ele. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Amém. Calvino também escreveu sobre isso. Ele escreveu o seguinte: e agora nós somos do Senhor, vivemos e morramos por Ele e para Ele. Somos do Senhor, que a sua vontade e a sua sabedoria presidam a todas as nossas ações. Somos do Senhor, relacionemos todos os aspectos da nossa vida com Ele, como o nosso fim único. Então, essas foram as palavras de Calvino sobre o discipulado e a obediência ao chamado de Cristo, o nosso Senhor. Do texto que nós lemos, né, nós lemos o texto de Marcos, nós extraímos aí 3 aspectos importantes sobre o discipulado. O primeiro aspecto importante é o trecho que nós vemos ali, a si mesmo e se negue. Então, Jesus, ele não se refere à negação da personalidade e da característica que cada um de nós possuímos. Quando ele fala em negarmos a nós mesmos e seguimos a ele fala do abandono aos nossos projetos pessoais, com o objetivo de satisfazer e aumentar, né, somente os nossos ideais, os nossos próprios sonhos, para começar, né, a viver aquilo que é o projeto de Deus. A gente tem o exemplo de Levi em Lucas 5, 27 e 28, dizendo: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele de pronto. Então, ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. O chamado que nós vemos aqui a Levi, ele mostra justamente a negação a si mesmo.
que, que implicou na negação do seu projeto de acumular dinheiro para si mesmo e uma resposta afirmativa à ordem de Jesus. Calvino, ele também fala sobre essa questão. E ele diz o seguinte: quão proveitoso será para o homem que, reconhecendo que não é dono de si, negue a sua razão, o senhorio e o governo de si mesmo e o confia em Deus. Porque assim como a pior praga capaz de levar os homens à perdição e à ruína é que se comprazem de si mesmos, assim também o único e singular porto da salvação não está em um homem julgar-se sábio, como tampouco em querer nada de sua vontade própria, mas em seguir unicamente ao Senhor. Sabe, irmãos, quando eu vi esse trecho, né, eu vi esse texto e vi essa questão do negar-se a si mesmo, de seguir aqui Cristo e deixar de lado as coisas do mundo, um texto que me veio à mente, né, um livro que me veio à mente, foi o livro de Eclesiastes. Então, Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele fala da vaidade. E quando ele traz a vaidade, né, eu separei até os primeiros versículos do livro de Eclesiastes, que diz assim, a palavra do pregador: filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, o texto de Eclesiastes ele fala bastante da vaidade do homem, né? E tudo aquilo que é vaidade na vida do homem. E por 17 vezes o texto de Eclesiastes, ele fala sobre aquilo que está debaixo do sol. Por quê? Porque muitas vezes nós nos apegamos àquilo que está debaixo do sol, né? E tudo aquilo que está debaixo do sol é vaidade. Então, na verdade, o nosso foco, a nossa visão, o nosso propósito de vida, né, não deve estar sobre aquilo que está abaixo do sol, e sim aquilo que está acima do sol, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus que nos transformou, que é o nosso Deus que nos guia, que nos transformou e nos tirou das trevas e nos levou à luz. Então, o que nós devemos fazer é nos apegarmos àquilo que está acima do sol, porque tudo aquilo que está abaixo do sol é vaidade em nossas vidas. Então, abrir mão de nós mesmos, deixar de lado tudo aquilo que são planos próprios, né, as nossas vontades, é na verdade deixar de lado as nossas vaidades, que é aquilo que está debaixo do sol. E quantas coisas, né, nós temos colocado aí na frente de Deus, né? Nós temos colocado, dando valor em nossas vidas sobre aquilo que está debaixo do sol, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto aí que o autor coloca, né, que ele destaca, quando ele fala do negar-se a si mesmo. É deixar de lado o mundo, deixar de lado as vontades próprias e se voltar àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O segundo ponto que o autor coloca é o tome a sua cruz. Ele mostra que a consequência da autonegação é justamente a cruz que nós carregamos, que nós passamos a carregar como os discípulos de Cristo. Na época de Jesus, levar a cruz significava expor a vida, a dor e até mesmo a morte. E essa é a consequência de renunciar os nossos projetos pessoais, não é verdade, irmãos?
Então ninguém falou, né, diferente, ou melhor, diferente do que muitos falam por aí, a vida do cristão não é uma vida somente de, de, de fartura, né? Não é uma vida cheia de prosperidade, né, como muitos falam. Nós passamos por dificuldades, né? Às vezes passamos até por mais dificuldades do que antes de sermos transformados por Cristo. Mas nós temos certeza daquilo que nós cremos e da promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então tem esse texto de Tessalonicenses que a gente separou, Tessalonicenses 3, versículos 3 e 4, que diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados a isto. Olha só, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Então nós passaremos sim por aflições. Passaremos também por momentos de felicidade, de bonança, mas as tribulações, as dificuldades, elas também servirão para o nosso crescimento espiritual e para nos aproximarmos de Cristo. E Paulo, né, aqui em Atos, ele também apresenta, Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Então, não é por mim, né? A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. O terceiro e último item que nós temos aí do texto é o siga-me. Então, se não seguirmos a Cristo, o discipulado ele não vai ser concretizado, né? Então, se é uma vida de obediência, se é uma vida em que nós assumimos as dificuldades, os problemas, entendemos as situações de tribulação que nós passaremos, então, de nada adianta, né? Tudo isso não seguir a Cristo. Então, a gente vê alguns exemplos na Bíblia, né, de discípulos como Levi, Pedro, que largaram tudo para seguir a Cristo. Da mesma forma, João Calvino. Então, João Calvino, na vida dele, né, quando ele trouxe aí a expressão oferece-te o meu coração, Senhor, pronta e sinceramente. Isso aconteceu diante de um desafio de permanecer em Genebra, uma cidade que vivia em trevas. E isso para colocá-la sobre a luz do Evangelho de Cristo. E o que transformou a cidade e foi uma demonstração de renúncia, tá? Então, a entrega total ao chamado de Deus. Irmãos, para encerrar, então, nós temos aqui algumas implicações para as nossas vidas, de tudo que a gente viu. Né? Então, a gente falou do discipulado, nós falamos da obediência, do largar tudo, nós falamos das tribulações, do seguir a Cristo, né? E quais são as implicações de tudo isso para as nossas vidas? Primeiro, que ao obedecer o chamado de Jesus, confiar nos projetos de Deus, que passam pela experiência da cruz, nós podemos perceber que Cristo é o Senhor de todos os aspectos da vida humana. E a palavra de Deus, ela deve servir de regra para todas as áreas das nossas vidas. Outro aspecto que nós devemos nos perguntar é: o que Deus quer de mim, da igreja, da humanidade? Como discípulos, irmãos, de Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vida. Isso nós falamos no início da lição de hoje, né? Isso foi apresentado no início da lição de hoje. O discipulado, portanto,
não é uma das opções da vida cristã, nem um modo mais espiritual, né, para que a gente viva o cristianismo. O discipulado é o próprio ser cristão. Nós somos discipulados, né? Nós somos seguidores, nós somos obedientes a Cristo. Tá ok, irmãos? Então essa era a lição de hoje. Espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos. E eu gostaria de desejar a todos um ótimo domingo. Nós teremos o culto à noite, às 18 horas, como de costume. Todos estão convidados aí a assistir o culto, tá ok? Vamos fazer uma oração nesse momento, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esta aula, Pai. Agradecemos o privilégio do Senhor nos ensinar, do Senhor falar aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos auxilie, nos ajude, ó Pai, a sermos bons discípulos, ó Pai. Entendermos, ó Pai, de Ti, da Sua palavra, ó Pai, e seguimos, ó Pai, diante de Ti, conforme a Sua vontade. Fala aos nossos corações, ó Pai, incomoda as nossas vidas, por meio do Seu Santo Espírito, para que a Sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Neste momento, ó Pai, nós encerramos essa aula, pedimos que o Senhor esteja abençoando cada lar aqui representado, ó Pai, abençoa cada família, cada casa, ó Pai, nesse momento difícil, esteja cuidando dos corações, consolando, ó Pai, os corações entristecidos, ó Pai, trazendo, ó Pai, o amor que vem de Ti, enchendo, ó Pai, com Seu Santo Espírito a vida de cada pessoa que assistiu essa aula, ó Pai, que está ouvindo essa oração. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, tenham todos um ótimo domingo e até mais no culto às 18 horas. Até mais. Tchau, tchau.